Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Juliano. Hoje eu queria falar sobre um assunto bem interessante. Qual é o tamanho de um projeto de tradução? Bem, os projetos de tradução eles podem ter os tamanhos mais diferentes que vocês podem imaginar, desde muito pequenos até muito grandes. E quando a gente fala de traduções, a gente está falando de número de palavras. Então, qual seria o menor projeto de tradução possível? O que vocês acham? Matematicamente falando, é uma questão até óbvia. O menor número de palavras possível é o número 1. Então, existem projetos de tradução que só envolvem uma única palavra. Eles são bem raros, mas acontecem. Eu mesmo já peguei alguns desses projetos. Uma vez eu me lembro que eu traduzi a palavra Marrocos de inglês para português. E era um projeto de uma única palavra e ele custou 5 centavos de euro, que era o valor que a empresa me paga por uma palavra. Então, traduzi uma palavra e ganhei 5 centavos. Recentemente eu peguei um outro projeto também de uma palavra na semana passada e foi bem interessante. Eu até comentei na minha página do Facebook, Viver de Tradução. Eu vou ler aqui para vocês o e-mail que eu recebi de uma cliente minha sobre esse projeto de uma palavra. Era o seguinte, aqui o e-mail está em inglês, eu vou ler para vocês em português. Nós estamos consolidando um dos nossos cursos de aprendizado online hoje e percebemos que está faltando a palavra points em português do Brasil, como na frase You have scored 28 points. Ou seja, você marcou 28 pontos. Então eles estão sem essa palavra aqui, pontos, e ela não sabia como era em português. Então ela perguntou, você poderia nos fornecer essa tradução ainda hoje, talvez nas próximas 2 ou 3 horas? E ela disse, eu posso te pagar $5 por essa única palavra. Então esse foi um projeto bem interessante, que eu traduzi apenas uma palavra e ganhei $5. Às vezes as agências elas pagam um valor mínimo por uma tradução, quando o número de palavras é muito pequeno. Nesse caso aqui ela pagou $5. Tem outras agências que pagam, por exemplo, $25 como valor mínimo. Então você pode traduzir 1, 10 ou 100 palavras que você vai ganhar aquele valor mínimo, que é um valor que é superior ao valor normal por palavra que ela pagaria para vocês. Então existem esses projetos de uma única palavra, como eu falei para vocês. O projeto que eu traduzi Marrocos, o nome do país, e também essa palavra pontos também foi traduzida. Existem outros projetos de 2 palavras que eu acho também curioso. Eu traduzi recentemente as 2 palavras Brazilian Portuguese, que é português do Brasil, e eu ganhei 10 centavos de euro por causa disso. E também recebi um outro projeto que tinha outras 2 palavras que eram Commercial Disclaimers, que eu traduzi como isenções de responsabilidades comerciais. Também ganhei 10 centavos de euro por esse projeto. Então esses são os menores projetos possíveis, de uma palavra, de 2 palavras. Agora eu digo para vocês, ainda existe um projeto menor ainda do que uma tradução de uma palavra. E esse projeto seria a revisão de uma palavra. Claro, porque uma pessoa traduz e outra pessoa revisa. Então, a revisão de uma palavra, na verdade, seria o menor projeto possível. E depois de poucas palavras, existem os projetos que têm algumas dezenas de palavras, que, por exemplo, podem ser frases adicionais a um projeto anterior. O cliente adicionou uma frase, por exemplo, e quer traduzir aquela frase que tem 20, 30 palavras. Então pode ser um projeto que tem algumas dezenas de palavras, pode ser um lançamento de um produto, pode ser o anúncio de um evento também, pode ter apenas algumas dezenas de palavras. Depois disso tem os projetos que têm centenas de palavras, 200, 400, 500, 600,
palavras, né, que também são projetos pequenos. Por exemplo, pode ser um e-mail de um presidente de uma empresa aos seus funcionários, pode ser uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, de divórcio. Todos esses documentos aí, eles têm centenas de palavras, são projetos também pequenos. Depois disso, tem os projetos que têm milhares de palavras, que aí, projetos que têm 2.000, 3.000, 4.000 palavras, né? Que aí já são projetos comuns. Pode ser um site de internet, pode ser um jogo, pode ser qualquer coisa, na verdade. E depois disso tem os projetos que têm muitos milhares de palavras, né? 6.000, 10.000, 20.000 palavras. Tem projetos que isso aí já seria um valor bem considerável. E também tem projetos que têm centenas de milhares de palavras. Eu me lembro que uma vez eu participei de um projeto que ele tinha 380.000 palavras. Era a tradução de um jogo de RPG online. Claro que nesse caso ele separa em lotes. Ele vai me enviando toda semana ou todo mês um lote de palavras para ser traduzido. E eu vou fazendo ao longo de alguns meses. Eu estava falando com um amigo meu um dia desse e ele me falou que uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Ele recebeu uma vez um projeto de 7 milhões de palavras. Mas falou que no final das contas ele acabou não pegando esse projeto. Um projeto que com certeza iria durar anos e anos. Iria durar talvez 6 anos ou mais. Ele falou que ele não conseguiu esse projeto, mas certamente teria que ser feito por dezenas ou até centenas de tradutores. Então, pessoal, vocês podem ver que existem projetos muito pequenos, de uma palavra, dezenas, centenas ou milhares. Projetos também bem grandes, de centenas de milhares de palavras. E é isso. Eu gostaria de mostrar para vocês agora as minhas estatísticas que eu consolidei aqui de 3 anos, 2013 a 2015. E nessas estatísticas eu vou mostrar para vocês quantos projetos eu fiz que tinham poucas palavras, que tinham dezenas, centenas, milhares e muitos milhares de palavras. E eu quero mostrar para vocês qual é o percentual desses projetos que existem, né? Então, no meu caso, eu consolidei aí as estatísticas de 2013, 2014 e 2015. E eu fiz um gráfico, vou mostrar para vocês agora. E vou mostrar aí quais projetos representam que percentuais na vida de um tradutor. Eu acho que esse gráfico e essas estatísticas que eu tenho são bem significativos, porque eles abrangem 3 anos. Eu peguei 3 anos bem trabalhados, foram os últimos 3 anos, né, de 2013 até 2015. Então tem um conjunto considerável de trabalhos e tem o percentual de cada tamanho de projeto. Vocês vão poder ver o que vocês vão esperar por aí, quais são os projetos mais frequentes, quais são os mais raros e quantos projetos você pode fazer de cada tamanho. Então me acompanhe agora nesse gráfico do Excel. Então, pessoal, antes de eu entrar aqui no Excel, eu quero mostrar para vocês esse e-mail que eu tinha recebido de um cliente faz um mês, no dia 12 de agosto de 2016, um trabalho que eu ganhei 10 centavos de euro para traduzir 2 palavras. Aqui o número de palavras, exatamente aquelas palavras que eu tinha comentado para vocês, commercial disclaimers, ou isenções de responsabilidades comerciais. Então, como vocês podem ver, 2 palavras, 10 centavos de euro. Um projeto muito pequeno, mas existe. Agora eu quero mostrar para vocês aqui esse gráfico que eu fiz no Excel. Vamos lá. O período analisado foi de 2013 a 2015, um período de 3 anos, certo? Aqui eu estou somando os trabalhos de tradução ou revisão que eu fiz nesses 3 anos. Nessa primeira coluna aqui, eu coloquei o número de palavras, por exemplo, projetos que tinham
até 10 palavras, que eu chamaria de microtraduções. Projetos que vão de 11 a 100 palavras. Projetos que vão de 101 a 1000 palavras, já são um pouco maiores. Projetos que vão de 1001 a 5000 palavras. E projetos com mais de 5000 palavras, que aí são projetos grandes, eu considero. Então, aqui projetos muito pequenos, projetos com dezenas de palavras, centenas, alguns milhares de palavras e muitos milhares de palavras. Certo? Vamos ver aqui os totais. Bem, nesses 3 anos, eu traduzi ou revisei 4.875.000 palavras. Isso aí dá uma média anual de 1.625.000 palavras. E uma média mensal de 135.000 palavras. Vocês podem ver. E aqui eu coloquei uma coluna para o número de trabalhos, para cada um desses tamanhos, os percentuais que eles representam, e aqui eu botei uma coluna explicando o tempo de execução de um trabalho deste tamanho. Por exemplo, um trabalho de 10 palavras, ou de até 10 palavras, ele pode ser feito em alguns segundos, certo? Um trabalho que tem dezenas de palavras, ele pode ser feito em alguns minutos. Um trabalho que tem centenas de palavras, ele pode ser feito em vários minutos. Por exemplo, em 10 minutos, 20 minutos, 30, 40 minutos. Um trabalho que tem alguns milhares de palavras, ele pode ser feito em algumas horas. Ou até um pouco mais de um dia e pouco. Agora, um trabalho que tem mais de 5.000 palavras, ele é feito em várias horas, ou dias, ou até semanas, né, dependendo do tamanho. Então, vamos analisar agora esse gráfico que eu fiz aqui de pizza. Aqui eu mostro o tamanho das traduções e revisões que eu fiz de 2013 a 2015. Aqui, esse conjunto todo, ele tem 3.994 trabalhos que foram feitos nesses 3 anos. Anualmente foram 1.331 trabalhos e mensalmente 111 trabalhos. Então vocês podem ver que mais de 100 trabalhos por mês é a média que eu fiz nesse período de 3 anos. Então, desses quase 4.000 trabalhos, essa primeira fatia da pizza, eu vou destacar aqui, são os trabalhos que têm até 10 palavras. Então, vocês podem ver aqui que foram 204 trabalhos com até 10 palavras. Isso representa 5% do total. É um valor pequeno. Depois, tem os trabalhos aqui em vermelho, que são esses aqui, ó, de 11 a 100 palavras. Quer dizer, trabalhos que têm dezenas de palavras, eles foram 1.119, representando 28%, certo? Do total. Então, vocês podem ver que, se eu juntasse aqui o azul escuro com o vermelho, isso aqui daria aproximadamente 1/3. Então, 1/3 dos trabalhos, eles têm até 100 palavras, né? Seriam esse mais esse. Então, trabalhos que têm até 100 palavras, como vocês podem ver, trabalhos pequenos, que você pode fazer em segundos ou alguns minutos, eles representam 1/3 de todos os trabalhos que eu fiz. O conjunto maior é aqui o conjunto verde, que são os trabalhos que têm centenas de palavras, como vocês podem ver aqui, de 101 até 1000 palavras. Foram 1.808 trabalhos em 3 anos, representando 45%. Ou seja, quase a metade de todos os trabalhos que eu fiz em 3 anos, eles tiveram centenas de palavras, né?
trabalhos que são feitos em vários minutos, em meia hora, talvez em uma hora. Essa é a grande maioria dos trabalhos, né, que eu tive aqui na minha estatística. Depois disso, os trabalhos que têm alguns milhares de palavras, que são esses aqui, em roxo, eles representam 17%. E foram 655 trabalhos em 3 anos. E por último, os trabalhos que eu chamaria de trabalhos grandes, que são trabalhos que têm mais de 5.000 palavras. É o azul claro aqui, foram 208 trabalhos grandes, representando 5%. Então, vocês podem ver que os trabalhos muito pequenos e os trabalhos muito grandes, eles têm o mesmo percentual, 5% aqui e 5% aqui, né? E esses trabalhos grandes, como eu falei, eles demoram dias ou semanas até para serem concluídos. Então, esse é o gráfico que eu preparei para vocês. Espero que tenham realmente aproveitado aí. Então, vocês podem esperar que 45% de tudo que vocês vão fazer são trabalhos que têm centenas de palavras. E vocês podem esperar aí que 1/3, né, isso mais isso, seriam trabalhos bem pequenos. E os trabalhos maiores, eles são um percentual aqui que, se eu somar, vai dar 22%. Os trabalhos que têm milhares de palavras, né? Que é esse mais esse. Sendo que esses trabalhos aqui, eles demoram mais tempo. É por isso que eles são menos, mas também eles demoram mais e também você ganha mais dinheiro com esses daqui, né? Obviamente, porque são mais palavras. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí dessa explicação. Então, pessoal, como vocês puderam ver, temos aí projetos de todos os tamanhos e a distribuição deles é como eu mostrei para vocês, pelo menos no meu caso, nesses projetos que eu fiz ao longo de 3 anos, foram desse tamanho e nesses percentuais de distribuição. Espero que tenham achado as informações interessantes, espero que também possam trabalhar em vários projetos de tradução dos mais diferentes tamanhos possíveis e que consigam também viver de tradução. Um grande abraço e até a próxima.